Durante 24 anos, os corredores deste palácio viveram alguns dos momentos mais significativos da história republicana do país. Daqui saiu a primeira legislação trabalhista, quase toda ela em vigor até hoje. Daqui saiu o direito de voto das mulheres. Nasceu a Petrobras, a Eletrobras, a Siderúrgica Nacional, a indústria de base. Durante 24 anos, com uma única exceção, quando se exilou, o poder foi exercido deste palácio por um gaúcho de pouco mais de 1,50 m de altura. Um homem ao mesmo tempo bonachão e autoritário, rígido e paternalista. Um ditador assumido que depois se elegeu para a presidência da República com metade dos votos nacionais. Odiado e amado sem meios termos, esse gaúcho dividiu a história do país em 2 períodos, antes e depois dele. Este programa não pretende contar a sua história, mesmo porque ainda há muito a ser elucidado, ainda há muito a ser compreendido. Este programa quer oferecer dados para essa reflexão nos dias em que se comemora o seu centenário. Mais particularmente ainda, no mês em que se comemora a Festa do Trabalho, que no Brasil tem muito a ver com ele. Trabalhadores do Brasil, na grandiosa data das comemorações do trabalho, estou de novo entre vós, vindo de longe para compartilhar das vossas alegrias e dirigir-vos palavras de confiança e de fé. São Borja é uma pequena cidade fronteiriça, onde tombaram as primeiras vítimas sacrificadas pela pátria na Guerra do Paraguai. São Borja se defronta com a Argentina. São 2 conceitos diferentes de soberania. São 2 línguas que permanentemente se desentendem. São 2 bandeiras que se enfrentam. Isso exacerba no fronteiriço um sentimento assim, muito aguçado de patriotismo. Ao mesmo tempo, São Borja foi uma das capitais dos 7 povos das missões, mais precisamente a última capital. Os padres jesuítas promoveram naquela região uma experiência única na América Latina. Eles não procuraram aprisionar o índio e maltratar. Eles criaram uma experiência comunitária. E o gaúcho aqui tem muita influência das missões, dos jesuítas. Então aqui é um homem que se veste sobriamente, as bombachas, por exemplo, do gaúcho daqui,
geralmente cores escuras, cores sóbrias. É um gaúcho que fala pouco, que não é espalhafatoso, completamente diferente do gaúcho da outra fronteira. Licença, senhor, nós somos da televisão, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor conheceu o presidente Vargas pessoalmente? Conheci ele, mas posso dizer que conheci ele, porque Basté, quando foi para pôr ele para presidente da República, foi o primeiro soldado que deu um passo em frente, em 30 e em 32. Foi um homem sempre um homem bom e um homem que sempre deu a confiança a todo o povo dele, né? Um homem, infelizmente, não, na frente dele não pisou outro. Um homem, como se diz, um homem fiel, deu valor ao povo todo, não é? O homem, infelizmente, perdeu a vida por ser traído, né? Mas foi um homem bom. Era um homem, claro, eu já o conheci, homem, que muito pacato, silencioso, mas tinha uma grande coragem. E contam que uma vez ele, como advogado, não sei se você sabe, no Rio Grande houve uma determinada época que se matava por qualquer coisa. Sem dúvida. E ele era advogado de uma causa famosa em que os adversários ameaçavam matar. E ele atravessou a praça em frente ao fórum, desarmado. Não aconteceu nada. Ele era uma pessoa muito popular. Com ele, você chegava para conversar com ele e falava como se estivesse falando com uma pessoa comum, assim, que não tinha cerimônia nenhuma. Eu fui soldado do exército junto com ele, tudo, né? Quando foi a Revolução de 30, eu fui junto para pôs ele no governo. Tudo que ele implantou, né, foi de grande valia para nós, mais novos, né? E vamos viver isso que ele deixou para nós. Trabalhadores do Brasil, aqui estou, como de outras vezes, para compartilhar das vossas comemorações e testemunhar o apreço em que tenho o homem de trabalho como colaborador direto da obra de reconstrução política e econômica da pátria. Não distingo na valorização do esforço construtivo, do operário fabril, do técnico de direção, do engenheiro especializado, do médico, do advogado, do industrial e do agricultor. Getúlio Vargas chefiou a Revolução de 30. No primeiro governo foram 3 as fases distintas: a fase revolucionária, a fase constitucional e a fase de exceção. Mudaram os auxiliares, mas a sua obra é caracterizada pela absoluta unidade. É a preocupação de preservar as riquezas, é a preocupação de retomar o progresso, é a preocupação com a emancipação do país. Mas tudo isso não para ser usufruído por uma minoria privilegiada, mas para ser compartilhado por toda a sociedade, notadamente pelas camadas mais modestas da população e pelos trabalhadores. Trabalhadores do Brasil, o nosso progresso não pode ser obra exclusiva do governo, e sim de toda a nação, de todas as classes, de todos os homens e mulheres que se enobrecem pelo trabalho, valorizando a terra em que nasceram. Foi sob a égide de Getúlio
que nós tivemos a atual consolidação das leis do trabalho. É acima de tudo, um rumo que Getúlio imprimiu ao sindicalismo brasileiro. É preciso que a gente observe o seguinte: existem praticamente duas vertentes de sindicalismo. E essas duas vertentes, uma delas foi adotada aqui no Brasil por Getúlio. Um sindicalismo corporativista, um sindicalismo paternalista e, de uma certa forma, até por ser paternalista, um tanto autoritário. Esse sindicalismo teve a sua razão de ser. A resultante desse sindicalismo foi o trabalhismo, o Partido Trabalhista, e com todas as suas consequências históricas que todos nós conhecemos. Uma outra vertente do sindicalismo é uma vertente que nós poderíamos chamar de uma vertente não política. Eu cito como exemplo o sindicalismo americano. Mas voltando a Getúlio, ele nos doou uma legislação trabalhista de um significado muito profundo. E tão profundo que se arraigou a história desse país. Por maiores que tenham sido as modificações dentro da consolidação das leis do trabalho, a sua essência continua. Então o getulismo entrou nesse campo, isto é, no campo da disponibilidade dos trabalhadores urbanos, que realmente não tinham conseguido do Estado quase nenhum benefício. Na medida em que ele teve uma equipe para isso e teve a sensibilidade para isso, ele foi capaz, pela via da cooptação, do entendimento, mas também pela via da repressão, é bom não se esquecer isso, foi capaz de liquidar o velho movimento sindical e o velho movimento operário. E as propostas trabalhistas de Vargas, quer dizer, como elas podem ser avaliadas? Elas seriam propostas avançadas para a época, no sentido de atrair o interesse dos trabalhadores ou não? Eu gostaria de medir um pouco isso, em primeiro lugar, em função de como essas propostas foram implementadas. Apesar de a gente poder constatar a existência de uma pressão de um movimento operário ou de organizações operárias, é inegável que, sobretudo, basicamente, a legislação trabalhista foi construída de cima para baixo. E isso eu acho que tem muita importância. Se a gente pensar as mesmas medidas conquistadas através de um movimento, isso teria uma outra significação social. Essas medidas lançadas e controladas de cima para baixo têm uma outra significação. De toda maneira, deixando de lado esse problema que é muito importante, essas medidas teriam um alcance, seriam apenas um engodo dos trabalhadores? Eu acho que até seria uma espécie de injúria aos trabalhadores brasileiros a gente dizer que essas medidas foram um simples engodo e que os trabalhadores brasileiros são idiotas que mitificaram a figura de Getúlio. Acho que essas medidas, que são medidas sobretudo no plano de previdenciário, de melhoria de garantias de emprego, etc., são medidas reais, sobretudo nas condições de um país em que, com exceção de algumas camadas específicas de trabalhadores, como ferroviários, portuários, por exemplo, na realidade a classe operária no Brasil não tinha absolutamente nenhuma garantia de sobrevivência. E ele entrou como um governo popular, um governo diferente. Então, nesse período, ele desenvolve a criação dos sindicatos oficialmente, de 32 para cá. Quer dizer, essa criação de sindicatos oficiais é que dá aquilo que nós costumamos dizer. Infelizmente, foi copiada da Carta Lavoro fascista da Itália. Quer dizer, mas nós temos que examinar. Mesmo assim, diferencia um pouco da Carta Fascista da Itália. Porque se você analisar o cooperativismo fascista, ele tinha uma central e era filiais nos estados. Já o movimento sindical no Brasil já é diferente.
quer dizer, tem as organizações sindicais, inclusive com várias federações e confederações. Quer dizer, é uma escala diferente do cooperativismo fascista, mesmo sendo copiado o estatuto. Agora, essa estrutura sindical, na época, como é que vocês sentiam enquanto trabalhadores lá? Quer dizer, o papel que o sindicato de vocês representava, era um sindicato mais voltado para o governo e menos para a categoria? Como é que vocês sentiam concretamente na época, 1941? Bom, o sentimento, vamos dizer, na prática dos trabalhadores, em várias categorias, eu posso dizer da área ferroviária, que sempre teve um movimento sindical, mesmo às vezes com oficial, sendo oficial, ligado, vamos dizer, ao Ministério do Trabalho, mas sempre teve companheiros que procuraram ter uma certa independência na luta, nas suas reivindicações. Então, mesmo sendo oficial, tinha companheiros que procuravam sair daquele oficialismo. A CLT foi uma legislação social das mais avançadas. A parte atinente aos sindicatos, que é muito criticada porque ela não foi alterada, a gente tem que entender que ela objetivava chamar os trabalhadores para se sindicalizar e, ao mesmo tempo, compatibilizar o sindicato com a sociedade. Porque antes, as iniciativas de formação sindical, em geral, partiam de sindicalistas, anarco-sindicalistas italianos, espanhóis que vinham aqui perseguidos pela polícia, os próprios operários com medo de se aproximarem deles. Agora, o que Getúlio Vargas quis é que a lei garantisse o direito do que trabalhava. E nós temos que continuar lutando para que a lei garanta o direito das pessoas. Agora, simultaneamente, ele desejava que o trabalhador se organizasse em termos de classe, se organizasse em termos de grupo social, para reivindicar quando ele julgasse que devia se reivindicar alguma coisa. O sindicalismo, apesar de tutelado o Estado, o sindicalismo foi realmente implantado no Brasil a partir de Getúlio Vargas. E sindicalismo é a convocação dos trabalhadores para se reunirem, para discutir os seus problemas, para exigirem, para reclamarem e para reivindicarem. E foi exatamente depois de 1969, quando eu entrei no sindicato, que comecei uma briga contra a estrutura sindical brasileira, porque ela é perniciosa à classe trabalhadora. A legislação trabalhista hoje não dá respostas à classe trabalhadora, ela trata a classe trabalhadora muito no individualismo, quando a classe trabalhadora briga pela contratação coletiva do trabalho. Ela limita, na verdade, o direito de greve à classe trabalhadora, ela limita, na verdade, o direito da livre organização da classe trabalhadora, e eu acho que o Getúlio Vargas teve a habilidade de dar à classe trabalhadora uma legislação trabalhista que não soluciona o problema e uma estrutura sindical que amarra o movimento sindical ao governo e ao Estado. Por isso é que eu me tornei um intransigente na luta contra a estrutura sindical brasileira. Como governante eu sei avaliar isto, não é fácil para você avaliar isto. A gente lá no governo, cercado de alguns colaboradores, de frente a uma máquina, como eu, que é aquilo que está comprometida com toda uma realidade, e você quer impulsionar aquilo, como vai ser? Ele ia fazer sindicato com os terratenentes, com a aristocracia rural? Ele não ia fazer. Ele ia fazer sindicato com o quê? De baixo para cima. Ele não conseguia proteger no território nacional, com aquela estrutura de gente e aquela mentalidade, o nascimento dos sindicatos. Eu justifico historicamente aquela legislação. Agora, ela serviu por um tempo, depois tinha que ser modificada. E isso se tentou. A vida atual é uma vida diferente. E a gente nota perfeitamente uma reivindicação por parte de todo o sindicalismo brasileiro de caminhar para a sua independência. Independência essa que não pode ser feita de uma vez só, porque está tão impregnada a legislação anterior, né, nos usos e costumes brasileiros, né, que uma modificação muito profunda pode causar algum trauma, mas que nós caminhamos inevitavelmente para a independência maior e para uma autonomia sindical, caminhamos.
senhor vê coerência no fato do presidente Vargas ter alternado esse período de governo com o regime constitucional, com o estado de exceção do Estado Novo? Quer dizer, a coerência se manteve apesar disso? Olha, os antigos romanos, eu citei na minha entrevista, na ocasião de perigo, de ameaça externa ao país, eles escolhiam um ditador. E naquela ocasião havia uma ameaça externa. Eram os integralistas se degladiando do lado, os comunistas dos outros. Você imagina se os integralistas acabassem com Getúlio Vargas, a Alemanha nazista estava aqui dentro do Brasil. Como tentaram, aliás. Como tentaram. E o senhor foi testemunha. Como eu fui testemunha. Então, as Forças Armadas, elas acharam que era o momento para ter um governo forte. E a impressão que eu tenho, e ontem o meu amigo Rádio Silva mais ou menos confirmou, é que aquele prato tinha sido preparado para o Góes para ele. Mas Getúlio Vargas tirou-lhe o prato da boca e assumiu essa ditadura. Justamente para evitar um perigo externo para o Brasil, evitar o caos do Brasil. E o senhor crê que ele... De modo que eu não vejo influência nenhuma, nem de positivismo, nem castilhismo no Estado Novo. Sim, não nesse sentido. Eu questionava sobre a coerência. Certo. Agora... A coerência dele era um homem que precisava de um Estado forte na ocasião para evitar o perigo para o Brasil. Agora, ele era um democrata profundo. E nos seus discursos que eu cito na Câmara de Deputados, ele era democrata. Mas achava que no momento precisava de um governo forte. Aí tem a influência do positivismo, do castilhismo, que precisava ser um governo forte justamente. Agora, doutor Hélio, eu lhe perguntaria, o fato do presidente Vargas ter assumido a presidência nessas condições, quer dizer, ter estado à testa do Estado Novo, isso teria amenizado um pouco os rigores de uma ditadura militar estrita? O senhor acredita nisso? A ditadura militar. O Estado Novo sofreu uma deformação, sobretudo política. Então isso foi apresentado, primeiro, como um fenômeno local, mais ainda, como uma manifestação do espírito ditatorial de Getúlio Vargas. Não é exato. Primeiro tem que ver o momento mundial. Nesse momento mundial, o mundo parecia dividido entre dois extremismos. Quem não era fascista era comunista. Gilberto Amado tem essa frase lapidar: no mundo não há lugar para os liberais. Dentro dessa situação, o poder militar, as cúpulas militares, ou mais precisamente o general Pedro Aurélio de Góes Monteiro, julga oportuno satisfazer a sua ambição permanente de ser ditador do Brasil. O golpe de 37 é homologado a 10 de novembro, mas realmente ele tem a sua data de nascimento no dia 27 de setembro de 1937, em uma reunião no Ministério da Guerra, em que os generais, sob a chefia de Góes Monteiro, resolvem que as leis são inoperantes para combater o comunismo e que há necessidade de dar um golpe com ou sem o presidente da República. E foi o meio que ele encontrou, não só para dar ao Brasil a sua independência econômica, porque houve uma ocasião que o presidente Franklin Roosevelt mandou dizer a ele: diga ao doutor Getúlio que o Estado Novo dele é muito parecido com o meu New Deal. As agressões e as injúrias com que você tem procurado atingir o chefe da nação nada significam para mim. Considero-as também um ônus da vida pública. Numa época de graves preocupações como a que vivemos, torna-se imperioso pensar com lusteza e serenidade. A hora nacional é de esforços, de coesão para fins mais altos, que os incapazes de construir, por deformação natural ou vocação anarquista,
prossigam na sua triste e desmoralizadora tarefa. Getúlio Vargas vence os descrentes, constrói Volta Redonda, o marco definitivo da redenção econômica do Brasil. Vemo-lo dando início à corrida triunfal e férica do aço brasileiro. Rasgando novos horizontes para a pátria, Getúlio Vargas determina o movimento da primeira máquina da Fábrica Nacional de Motores. Getúlio Vargas, desmentindo opiniões contrárias, arranca do subsolo da Bahia o petróleo brasileiro, o ouro negro que por si só poderá libertar a pátria da dependência econômica do estrangeiro. A luta dele não terminou. A luta nacionalista foi não só obstaculada, como deu até marcha ré. A luta trabalhista e até mesmo a luta democrática, que embora ele tendo sido o único ditador assumido da República, ele assumiu essa ditadura porque senão era uma coisa fatal e iria para outras mãos, que não aproveitariam um momento de exceção para quebrar estruturas arcaicas. Mas o fato é que quem deu o voto à mulher, incorporando metade da população ao processo político, quem instituiu o voto feminino, o voto secreto e a justiça eleitoral foi Getúlio Vargas. E, consequentemente, fica claro a sua mensagem. A sua mensagem é nacionalista. Se nós não defendemos as nossas riquezas, se nós não lutarmos pelo progresso do Brasil, nós não temos o que dividir. Ninguém socializa a miséria. Se o Vargas saísse em 1937, ele deixaria entregue ao militarismo. Quer dizer, nós teríamos o começo já de 64 em 1937. Eu acho que isso tudo é preciso ser estudado mais a fundo. E ele resolveu ficar. Como quem é colocado em cima de um cavalo, compreendeu? Os outros têm as rédeas, os outros têm tudo, e botaram ele em cima do cavalo. E ele deixou-os ficar ali. E começaram a puxar o cavalo. Mas aos pouquinhos, compreendeu? Ele foi passando a mão numa rédea, foi passando a mão noutra, compreendeu? Ele foi firmando os pés, e foi indo, e dali um pouco, Vargas estava com o cavalo pelas rédeas, compreendeu? Como ele estava manobrando tudo. Foi aí onde houve a forte concessão social. Foi aí onde predominou o nacionalismo mais fortemente. E tanto isso é verdade que ele foi derrubado em 45 por quem? Pelo capital estrangeiro, pelo capitalismo nacional mais reacionário, pelos militares, entendeu? Pelos conservadores. Só quem ficou com ele, sabe quem foi? Os trabalhadores. Quer dizer, o povo trabalhador, a massa popular. Então veja que ditador sui generis é esse. A massa popular ficou com ele. Sozinho, tanto que dali esperou ainda 4, 5 anos para elegê-lo de volta, sozinho, sem apoio das máquinas partidárias, sem dinheiro, sem apoio oficial, sem nada. Se elegeu sozinho, sem partidos praticamente, Vargas. Então mostra que era uma coisa que não é tão simples, não é uma equação tão simples. Foi ditador, teve com os militares, não. Você precisa estudar. Foi um processo muito especial isso aí. Mas já falou... Quer dizer, as relações dele com os militares, só para concluir, elas, compreendeu, tiveram seus momentos, entendeu, de amor e de ódio. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar a União,
a integridade e a independência. Trabalhadores do Brasil, nas minhas recentes excursões aos estados do Centro e do Sul, em contato com as mais diversas camadas da população, recebi caloroso acolhimento e manifestações que testemunham, de modo inequívoco, a confiança que os brasileiros, desde os simples operários aos expoentes das atividades produtoras, depositam na ação governamental. Falando num momento como este, diante de uma multidão que vibra de exaltação patriótica, não posso deixar de pensar como os nossos governantes permaneceram durante tanto tempo indiferentes à cooperação construtiva das classes trabalhistas. Para ser franco, eu acho que há figuras que se vinculam ao passado getulista, mas tenho sérias dúvidas a respeito de uma continuidade trabalhista capaz de espelhar aquilo que foi Getúlio Vargas. O partido, por exemplo, do governador do Rio de Janeiro, Dr. Leonel Brizola, é um partido que se proclama hoje socialista. Não encontro nada na visão trabalhista de Getúlio Vargas que possa garantir este compromisso socialista que hoje o PDT parece assumir. Por outro lado, o PTB, o que mantém a sigla mais diretamente vinculada, portanto, às suas origens, presidida pela deputada Ivete Vargas, tem entre uma de suas figuras mais altas o ex-governador e ex-presidente Jânio Quadros, que nada tem nem nunca teve de getulista. Portanto, eu acho que são situações novas que buscam evocar o passado de Getúlio Vargas, porém sem muita consistência. Getúlio Vargas pode ser considerado um homem com um pensamento de segunda internacional. O Partido Trabalhista Brasileiro, que ele fundou para continuar a sua luta, para defender as suas ideias, é um partido com um pensamento social e democrático, efetivamente, não de fachada. E esse é um pensamento de segunda internacional. Mas de tal forma era exacerbado o seu sentimento patriótico que, embora ele pudesse ter conotações filosóficas com movimentos internacionais, sofrer inspirações, ele não tinha qualquer vinculação ou ligação, porque ele defendia uma postura nacionalista. E por isso nós procuramos definir, por exemplo, o getulismo. Tem getulistas que se consideram que foram amigos de Vargas no tempo anterior a 30, outros porque fizeram a Revolução de 30, outros porque estiveram no Estado Novo, outros porque estiveram lá no governo, aquele governo de composição dele de 50, não é verdade? E outros como nós que procuram interpretar o seu pensamento conclusivo, que achamos que é o que vale na vida dele. Agora, entendemos que ser getulista realmente é defender o pensamento que vai prevalecer dele, que é o conclusivo, porque ele estava bem, estava lúcido, ele não estava caduco. Expresso na Carta Testamento. Na Carta Testamento e documentos anteriores. Então esse é o pensamento conclusivo. Então você vê que muita gente que se considera trabalhista é de uma outra fase, em que ele queria uma democracia social, como no Brasil, de natureza capitalista,
que achava que podia se desenvolver no Brasil. Agora, a partir de um certo momento, não. Ele verificou que não dava mais. O capital estrangeiro criou um impasse aqui. Então ele verificou que não era mais possível. Então você encontra trabalhistas que pensam naquela fase. A própria Ivete Vargas, eu acho que ela está na fase anterior, compreendeu? Quando Vargas sonhava ainda com isso. Então você vê que as colocações são todas diferentes. Para nós, não. Nós nos apegamos ao pensamento conclusivo e achamos que ele previu tudo isso que nós estamos vivendo hoje. O PDT foi uma criação política de um antigo companheiro nosso. No momento de desinteligência, que eu lamento, e eu ainda espero ver o PDT e o PTB desaguarem no estuário comum. Quanto ao PT, ele surgiu por iniciativa de alguns dirigentes sindicais que tiveram uma boa atuação a favor dos trabalhadores, sobretudo numa fase assim de retorno à normalidade democrática. O PT, entretanto, faz questão de marcar sua distância do pensamento de Vargas, o que eu acho que é um desconhecimento desse pensamento. E com isso ele se distancia um pouco dos próprios trabalhadores. A questão do trabalhismo no Brasil, ela chega a ser cômica, né? Porque você vê empresário trabalhista, você vê banqueiro trabalhista, quer dizer, todo mundo defende a política de dar o mínimo à classe trabalhadora. E eu não defendo a política de receber o mínimo, eu defendo a política de receber o máximo, aquilo que a classe trabalhadora tem direito. E a gente só vai poder defender a política de receber o máximo se você tiver liberdade e autonomia sindical. Por isso eu acho que o discurso meramente trabalhista, de que é preciso uma justiça social, de que é preciso respeitar o direito da classe trabalhadora, esse qualquer um faz. O que acontece hoje é muito mais uma crítica àqueles que participaram do processo anterior do que uma crítica àqueles que participam do processo atual, porque atualmente não existe ninguém, dirigente sindical nenhum ligado a partido do governo na base em que existia antes. Eu, por exemplo, como ministro do Trabalho, confesso o seguinte: eu nunca convidei um dirigente sindical para pertencer ao meu partido. Dentre os partidos existentes hoje, qual aquele que poderia ser caracterizado mais especificamente ou melhor como um continuador de Getúlio Vargas? Eu veria essas coisas pelo lado mais da imaginação, pelo lado da mitificação da figura. Eu acho que nesse sentido a figura de Getúlio está muito presente. E está muito presente em vários níveis. Está presente desde as homenagens a São Borja, essa coisa solene, essa coisa que muitas vezes corta os lados negativos da figura de Getúlio. Está presente na imagem de muito trabalhador, na memória de muito trabalhador. Está presente no interesse da comemoração, né? Que é evidentemente um interesse político também. Quando se comemora pensando no presente. Dizer quem representa hoje mais a figura de Getúlio, eu deixo isso ao pessoal do PTB e ao pessoal do PDT. Em 45, quando já estava começando o negócio,
Ele me disse uma vez, você está olhando para um homem que pela primeira vez está diante de um dilema. Eu não sei se o meu dever é ganhar a paz, nós já ganhamos a guerra, constitucionalizar o país, entregar a meu sucessor e aproveitar esses últimos anos de vida. Ou, se eu jogo já na cara deles esse governo que eles pensam que é tão bom. Ele não queria aceitar a candidatura em 50. Eu tenho até uma carta dele em que ele diz isso. E quando em São Borja ele disse aos operários, levai-me convosco, foi uma espécie de submissão, mais do que um ato de vontade. Então ele se viu constrangido a ser candidato. Fez a campanha, ganhou, assumiu, apesar de toda a campanha feita contra ele, foi feita campanha contra o registro, contra a campanha, contra a vitória e contra a diplomação. Então, ele estava amargurado politicamente, mas não pessoal. Mas isso se refletia muito no povo. Quando ele morreu, aí já a população que estava contra ele no começo virou completamente. O que se assistiu depois foi um povo carregado de remorso e de pena por não ter agido antes. Nesse dia, sempre tinha muita gente no Catete, todos esses dias, curiosos, inclusive puxa-sacos, enfim. Mas quando sentiram, depois da reunião ministerial, quando nós ficamos convictos que haveria uma resistência, nós, o chefe da segurança do Palácio do Catete, o capitão N. Garcês do Rei, distribuiu metralhadoras, armas para a defesa do palácio e daquela multidão, alguns ululantes que estavam ali, como talvez de um ataque mesmo contra o Palácio Guanabara. Então eu fiquei muito satisfeito, cheguei ao meu pai e digo, olha meu pai, ele já tinha deitado, aliás, já estava de pijama. Eu creio que foi a penúltima pessoa que falou com ele antes do suicídio. Olha meu pai, estou muito satisfeito, os puxa-sacos e os covardes já se foram embora. Só tem gente amiga, gente decidida, armada e disposta para o que der e vier. Não, meu filho, não vai correr sangue hoje aqui. Digo, meu pai, talvez não corra hoje, tem que correr amanhã. Vamos correr de uma vez esse sangue. Não, isso, se algum sangue correr, algum velho cansado de tudo isso. Aí eu me assustei. Eu não sabia, a Alzira já tinha encontrado os rascunhos da Carta do Testamento, mas não me comunicou nada disso. Então me dirigiu, eu sempre tive muita afinidade com meu tio Benjamin. Disse, Benjamin, meu tio, o beijo, como eu chamava. Meu pai me contou isso. Ele disse, Guri, nem pensa numa coisa dessa, Getúlio jamais será capaz de fazer isso. Então eu me tranquilizei e subi para o andar da família residencial. E muito cansado, aqueles 2 dias agitados que eu não tinha dormido, resolvi descansar um pouco e deitei num sofá ao lado da porta do quarto do meu pai. E peguei no sono. E aí desperto sendo acordado pelo mordomo João Zaratini, que era muito meu amigo. Doutor, ouvi tiro no quarto do seu pai. Me levantei, fui o primeiro que entrei. E meu pai estava atirado em cima da cama, viu aquele buraco no pijama. E fui para a cabeceira procurando ampará-lo na sua agonia. Em seguida entrou atrás de mim um meu amigo, Flávio Miguel de Mello, que era meu colega de turma e médico de Getúlio Vargas. Entrou logo atrás de mim, eu fiz sinal para ele escutar meu pai. Em seguida entrou a Alzira, minha mãe,
E ainda vi, quando meu pai as viu, esboçar um sorriso de satisfação. Em seguida faleceu. Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1954. Mais uma vez as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Assumi o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café. Valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo, que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história.